Muito boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham de tantos lugares pelo YouTube. Eu tenho recebido muitas mensagens de diversos lugares do Brasil e do mundo. E queria mandar um abraço especial para o meu povo lá do Canadá, que também está nos acompanhando. Não poderia deixar de abraçar os Monte Azulenses, que mandaram mensagens, gente da Bahia, de Sergipe. Não dá para ler tudo, senão os meus 40 minutos vão embora. Louvado seja o nome de Deus. Você é insubstituível. Você pode ser amassado, cancelado, amassada, cancelada, mas para Deus você é insubstituível. Deus é maravilhoso. A Bíblia, ela pode ser queimada, proibida. As flores e as folhas murcham e caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém. E hoje vou falar sobre o sábado. Ontem, um jovem me perguntou assim: pastor, por que você está falando da Bíblia, do sábado, do plano da redenção, dessas coisas que se falavam de primeiro? Eu disse: exatamente porque de primeiro se falava dessas coisas. Hoje, a grande preocupação não é mais com a mensagem, mas na maioria dos lugares, a grande preocupação é com o mensageiro. Você percebeu que eu tenho evitado usar palavras difíceis? Que eu tenho tentado traduzir tudo na linguagem mais simples possível? Eu, inclusive, peço desculpas de no sábado ter usado a palavra idiosincrasia. Eu não gosto de usar palavras difíceis, porque a mensagem, ela tem que chegar aos ouvidos e ao coração do pós-doutor. E ela tem que chegar aos ouvidos e o coração daquele que tem poucas letras. É a palavra que é importante, não sou eu. Lembre-se que eu disse aqui que eu sou menos que a metade de um grão de areia. Mas o sábado é insubstituível. Ah, mas eu me lembrei agora que ontem eu prometi dizer o que aquela garota me disse quando eu cheguei para buscá-la no IASP, hoje o NASP Hortolândia. É assim, nós éramos amigos há uns 4 anos, eu acho. No meio do ano, nas férias, ela foi para casa, que ela era aluna interna da professora Maurinda Mioto, que estava aí ontem, e deve estar aqui hoje também. E eu falei com ela sobre namoro, mas nós éramos bem novos, jovenzinhos, e ela disse que não queria. E eu entendi, viu, Lineu? Tem umas coisas que são difíceis de entender, mas a gente entende com esforço, né? Só que quando eu fui buscá-la no final do ano, eu parei o carro, eu fui com o carro do meu sogro, parei o carro no estacionamento do dormitório feminino, tinha uma escada grande, e fiquei em pé do lado do carro, esperando, e de repente ela desce a escadaria, e atrás dela vem as amigas de quarto. Porque, como eu disse ontem, num colégio, as amigas botam fogo, ou tiram fogo, eu não sei bem a expressão, né? E quando ela chegou perto de mim, e as amigas atrás dela, ela olhou para mim e olhou para as amigas e falou assim: este é o meu namorado. Eu tremi, fiquei pálido, não entendi, mas foi muito bom. Nós começamos a namorar na noite daquele dia. Um namoro adolescente, mas cristão, com propósitos. E namoramos por alguns poucos anos, noivamos.
E o pastor Ítalo Manzoli, que está aqui, ele realizou o nosso casamento na cidade de Americana. Obrigado, viu, pastor Ítalo? O senhor fez um bom casamento, porque agora no dia 12 do mês que vem, nós vamos completar 45 anos. Desde aquele domingo à tarde lá. Muito obrigado, o senhor é um homem de Deus. Nós temos 3 filhos, e depois de uns 2 anos do casamento, a Mari já estava grávida do primeiro filho, que é o Neumoel. Eu sempre tive um sonho de ir fazer teologia. Me lembro que houve uma série de conferências, e eu seria obreiro bíblico, e o pastor Ítalo falou assim: você não vai ser obreiro bíblico não, você vai fazer teologia. O senhor lembra disso? Lembra, né? Obrigado. E a Mari, que pensou que nunca seria esposa de pastor, foi a pessoa que mais me apoiou. Grávida, o Neumoelzinho nasceu no mês de junho, em julho eu fui colportar. O meu colega de colportagem era um menino chamado Tércio Marques. Hoje o pastor Tércio Marques, ele andava lá pelo Líbano recentemente, não sei onde está agora. Foi líder de publicações durante muito tempo. E eu ia em casa de Franca a São Paulo, com a Cometa. Saía quinta à noite, chegava sexta de manhã em casa, passava o sexto, sábado e o domingo. Domingo à noite viajava a noite inteira, e segunda cedo estava no campo trabalhando. E Deus foi tão bom que eu fui o campeão da equipe naquele ano. Dizem que é sorte de principiante. Os dias passaram, veio o fim do ano, e aí surgiu uma vaga de vice-preceptor no colégio. Eu nunca tinha sido aluno interno, e seria difícil ser um preceptor, não tendo sido pelo menos aluno interno, e eu apliquei para aquela vaga. E o pastor Homero Reis, um outro homem de Deus, ele me chamou para uma entrevista, e ele fez lá umas, não vou exagerar, mas umas 10 perguntas mais ou menos. E uma delas foi: você já foi aluno interno? E eu pensei assim: estou reprovado na entrevista, né? Eu me lembro de ter respondido simplesmente assim: eu nunca fui aluno interno, mas eu sou líder de jovens, já fui líder JA da minha igreja. E eu acho que ele gostou da resposta. Fomos colportar. Agora não mais em Franca, mas em Sertãozinho. Sertãozinho é a região de Ribeirão Preto, o povo lá bem de vida. Claudomiro Camargo era o meu parceiro na ocasião. Hoje o pastor Claudomiro Camargo, gente boa demais, um santo homem de Deus. Me lembro dele levantando muito mais cedo do que eu, para fazer os exercícios na quadra do colégio ali de Sertãozinho. E eu tirando a última pestana e ele correndo na quadra. Um dia, quando estávamos fazendo as entregas, nós fomos ao correio, porque o irmão Antônio Senafonte nos deu a chave do correio. E quando eu abri a portinha da caixinha do correio, tinha um telegrama lá dentro. Naquele tempo não tinha celular, era telegrama, vejam. E o telegrama dizia o seguinte: continua amanhã. Senão não dá tempo de pregar. Sábado é insubstituível. Por que eu prego sobre o sábado? Porque Deus diz na palavra que o sábado é o dia dele. Mas como Deus não é egoísta, Ele me deu o sábado. Ele confiou o sábado a mim como um presente. O sábado é um presente que Deus nos deu. E presente você aceita e usa se quiser. Tem consequências? Claro que tem. Eu ganho muitos presentes. Às vezes alguns não dá para usar. Mas eu faço um esforço para pelo menos agradar aquele que me presenteou, aquela que me presenteou. Deus me deu esse presente. E eu não quero ser rude com Deus.
Eu aceitei esse presente, porque ele é muito mais do que um presente. Ele é bênção, ele é alegria, ele é comunhão, ele é companheirismo, ele é salvação. Agora, irmãos, eu falei ontem sobre a Bíblia e hoje sobre o sábado. Eu penso que, como cristãos, nós deveríamos olhar as veredas antigas, como diz a palavra de Deus. Nós estamos começando a nos esquecer os nossos princípios. Eu não vim aqui ensinar você a guardar o sábado, tá? Mas eu tenho entendido plenamente, e eu creio que Deus está colocando isso no meu coração, que nós estamos nos tornando relapsos com relação à guarda do sábado. Eu cresci numa família onde os meus pais se tornaram cristãos um pouquinho antes de eu nascer. E nós fazíamos o culto para receber o sábado. E fazíamos um culto para finalizar o sábado. Muitas famílias já não fazem mais isso. Claro que havia um exagero antigamente. Por exemplo, tinha gente que ensinava que não podia tomar banho no sábado. Eu acho que é uma incoerência, porque ninguém é obrigado a ficar sentindo o mau cheiro de alguém. Desculpem. Por outro lado, nós estamos caindo no outro extremo. E não quero mais falar sobre isso, porque acho que vocês já entenderam. O sábado é o dia para a gente passar com Deus e com a família. Não é um dia para fazer qualquer coisa, mas é um dia para você passear, ir à natureza, passar tempo com seus filhos. Muitos filhos se perdem, porque nós enchemos o sábado de atividades e nós nos esquecemos das nossas crianças. A minha igreja lá no Canadá não é exemplo para vocês, e aqui não dá certo fazer isso, aqui no Brasil não dá certo, mas nós temos em cada 7 sábados, nós temos lá um sábado que é chamado de Jubilee, que é um sábado que nós não temos a reunião na igreja. As reuniões são feitas em famílias. Reúnem-se 2 ou 3 famílias, passam o sábado juntos, com os filhos, com tempo para a família. Porque assim como o sábado é importantíssimo, a família também é importantíssima. Que, aliás, a família veio antes do sábado. Não estou dizendo que um é mais importante que o outro, mas se você olhar no Gênesis, você vai ver que primeiro Deus fez a família e depois fez o sábado. E para quem Deus fez o sábado? Para você e para mim. Eu esqueci ali o meu script. Eu tenho muita coisa aqui no meu coração. Deus abençoou, santificou o sábado, porque nele descansou. Uma vez eu fui dar um estudo bíblico para uma pessoa que colocou assim 1000 objeções. E os que são pastores há mais tempo, eles já devem ter enfrentado situações assim. Eu vejo ali meu amigo querido, pastor e doutor Emilson Reis, uma sumidade. Eu louvo a Deus pela amizade que eu tenho com alguns desses grandes homens de Deus. Eu fui dar o estudo bíblico e a pessoa não queria entender que o sábado é diferente. Eu disse: você topa fazer um desafio? Ele disse: topo. Tá bom. Você tem um limão aí? Tenho. Então traga o limão. Você tem aí 7 copos iguais? Tenho. Tem água boa aí? Tenho. E agora alguns vão ficar aborrecidos, mas eu perguntei: você tem um pouco de açúcar aí? Ele disse: tenho. Falei: então vamos fazer uma coisa. Nós vamos colocar água nesses copos todos aí. Você põe água. Porque é bom a pessoa fazer as coisas, sabe? Porque fazer aprende mais do que olhar. Fazer. Despejou água. Falei: agora corte o limão. Cortou. Num dos copos aí, escolha o copo que você quiser, pode misturar, escolha um.
Esprema o limão. Espremeu o limão. Agora, nesse copo que você espremeu o limão, eu quero que você coloque o açúcar e mexa bem. E ele mexeu. Agora eu vou colocar uma venda nos seus olhos. Oh, mas peraí, aí eu não vou saber qual que é a limonada. Falei, você vai saber. E aí ele pegou um copo, provou um pouquinho, não, água pura. Pegou outro, provou um pouquinho, água pura. E quando ele tateou e pegou o copo onde tinha limão e açúcar com água, bem misturadinho, e a água estava bem geladinha, ele deu aquela golada gostosa assim, quando a gente vai, sabe? E aí tomou mais um pouco, a metade do copo ele tomou. Eu disse, interessante, não, tire a venda. Da água você só tomou um pouquinho. Porque eu estava esperando para tomar o sábado, né? Falei, até cego descobre que dia é o sábado, você está vendo? Ele falou assim, com o senhor não tem jeito de conversar, porque o senhor é terrível. Não sou terrível, é que o sábado é insubstituível. E vou falar uma coisa para vocês, não é científico, mas comigo é. Se tem um dia que eu tenho mais dificuldade de sair da cama, acontece isso com alguém aqui também, que o sábado é um dia duro para sair da cama? Deixa eu ver a mão, rapidinho. Sabe por quê? O seu corpo sabe que é sábado. Não me pergunta se eu tenho a ciência para afirmar isso, mas eu sinto isso. O meu corpo sabe que é sábado. Rapidinho. Na criação, o Senhor deu o sábado, descansou, abençoou e santificou. No Êxodo, o Senhor disse, lembra-te. Para qualquer pessoa simples, quando você diz assim, você se lembra de tal coisa? Você está perguntando de alguma coisa que ele já sabia, que ele conhecia. E Deus, quando fala lembra-te, é porque eles já conheciam isso, mas tinham esquecido. Lembra-te. Isaías diz que a gente tem que chamar o sábado deleitoso. Os profetas falam do sábado. Jesus guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. As mulheres guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. E o profeta Isaías diz que de uma lua nova até outra e de um sábado até outro irá toda a carne adorar perante o Senhor. Eu sei que tem uma porção de interpretações deste texto, mas eu posso aplicá-lo também para a nova terra. O sábado é antes do pecado e é depois do pecado. O sábado é como se fosse um fio dourado assim que atravessa a escritura toda. Pastor, mas o sábado não é do judeu? É do judeu também, porque Deus deu o sábado para o homem. Jesus falou isso. Pegue a sua Bíblia aí, por favor, para não dizer que eu não li a Bíblia. Eu vou ler Marcos, e a minha promessa é sempre ler uma fala de Jesus. Marcos 2, simples, 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Está escrito judeu aqui? Não está. Está escrito o povo de Israel que saiu do Egito? Não está. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem até do sábado é Senhor. São palavras de quem? De Jesus. Você pode contestar as minhas falas, eu lhe dou liberdade. Você pode contestar tudo que eu falo, eu não ligo. Agora, você quer ser feliz? Não conteste o que Jesus disse. Você pode me contestar, não acreditar em mim, eu não ligo. Mesmo porque eu não estou aqui para agradar você. Claro que eu vou ficar feliz se você ficar feliz, mas não deixe de acreditar no que Deus diz. Mateus 5,17, olha o que Jesus falou: não penseis que eu vim revogar,
eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele ainda falou mais: até que o céu e a terra passem, nada se omitirá. Pastor, mas o sábado não é cerimonial? Na Bíblia tem sábados cerimoniais, mas o sábado do 7º dia não é cerimonial, é um sábado da lei moral. Pastor, mas quando mudou o calendário, o sábado não se perdeu? O sábado não se perdeu, porque foram tirados alguns dias, mas o ciclo semanal não foi alterado. O sábado. Quer saber como é que eu ensino o sábado para as pessoas? Eu ensino o sábado com amor, com carinho, com paciência, com compreensão e com oração. Eu já estudei o sábado com muita gente. E atualmente estou dando estudos bíblicos para um pequeno grupo de pessoas lá no Canadá. Dentre essas pessoas tem um PhD, que está bebendo os estudos. Já estudamos sobre o sábado. Não ficou dúvidas na cabeça dele. Eu estudo com um outro casal. E tem um casal especial. Deixa eu falar uma palavrinha sobre esse casal. Esse casal tem uma consideração por nós assim, como se fosse... Eu não posso dizer que é como filho, mas é uma consideração esplendorosa. Eles têm uma filhinha e estão esperando agora um garotinho. A filhinha chama-se Mel. Eu acho que é uma das meninas mais cheirosas do mundo, né, Mari? Ela é muito cheirosa, é uma delícia. Mais deliciosa ainda ela fica porque ela me chama de vovô. E aí eu fico derretido, né? Porque você sabe que avô é o burro, não as avós, estou falando do avô. O avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. Porque com o filho a gente é duro, mas com o neto a gente só estraga, né? E eu dei um livro sobre o sábado, que eu tive o privilégio de escrever, chama-se Estacione Aqui. Eu não estou fazendo propaganda, porque nem tem para vender esse livro, está esgotado. Esse moço chamado Ivan, ele devorou o livro, mas devorou assim, inacreditável. O pai dele é pastor de uma igreja evangélica aqui no Brasil. Ele liga para o pai, e ele fica 2 horas explicando o sábado para o pai. E agora, voltando para lá, daqui uns dias nós vamos batizar o casal. E eu falei com ele ontem, eu falei: Ivan, você está feliz? Estou feliz. Quer gravar uma mensagenzinha assim de 30 segundos? Tem a mensagem aí, de 30 segundos? Foi gravada assim, simples. Não tem edição, não tem aquilo que a gente gostaria de ter. Olá, eu sou o Ivan Barbosa. Eu sou a Renata. Essa é a Melissa, e esse aqui é o Natan na barriga, que está para chegar. Para falar da nossa jornada com Cristo, assim, eu fui praticamente criado no Evangelho, nascido e criado no Evangelho. Meu pai é pastor, minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. A Renata também foi criada no Evangelho, mas nós não conhecíamos o Adventismo, a igreja adventista, e nós tínhamos os nossos amigos aqui no Canadá, eles são adventistas, e a gente ia visitar, né, Renata? Mas a gente não tinha muito interesse, eu acho. Só que de uma forma muito bonita, muito respeitosa, o pastor convidou a gente para fazer estudo, né, com outro casal de amigos nossos, e nesse estudo nós aprendemos mais sobre Jesus. Eu me reaproximei de Jesus, que eu e Jesus a gente estava numa relação meio namoro à distância por um tempo. Eu me reaproximei de Jesus e aprendi sobre o sábado. Hoje a gente guarda o sábado. Eu ainda estou aprendendo mais, fazendo um estudo com o pastor até agora todas as quintas-feiras, mas tem sido uma bênção pra gente e mudou a nossa vida, né, Renata? Eu era aquela pessoa que não parava de domingo a domingo, e mesmo quando não tinha o que fazer, eu ficava arrumando o que fazer no sábado, no final de semana, e hoje a gente usa um dia para a família, sabe? Para se aproximar de Deus e de
E de nós mesmos, né, como família. As pessoas sinceras, elas estão compreendendo a Bíblia. E elas estão compreendendo qual é a vontade de Deus. Por que que o sábado tem tanto preconceito? Por que que algumas pessoas têm tanto preconceito com o sábado? Eu vou citar duas razões, tem outras. Uma delas é porque o inimigo odeia tudo que é de Deus. O Senhor chama o sábado do sétimo dia de o meu santo dia. O diabo tem ódio do que é de Deus. Por isso que ele odeia a você e a mim. E eu dou graças a Deus que ele me odeia. Eu louvo a Deus por isso. Segunda coisa, porque o preconceito? Porque durante muito tempo nós fomos muito legalistas. Isso atrapalhou muito, gente. O sábado é para alegria. O legalismo tem que ficar fora. O legalismo faz mal. Alguns diziam até que somente os adventistas seriam salvos. Felizmente esse tempo passou. Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. Não fosse isso, e o Apocalipse não faria um chamado: sai dela, povo meu. Nós temos é que fazer amizades com as pessoas. É melhor ter amizades com as pessoas, porque assim nós poderemos influenciá-las positivamente. Às vezes você ganha um debate, mas perde um amigo, perde a pessoa, fecha uma porta. Seja sensível. Tente entender por que as pessoas têm tanta dificuldade. E eu acho que um dos segredos da verdadeira religião cristã é você tentar entender as pessoas. Você não pode desejar, não pode querer que as pessoas sejam iguais a você, porque o background de cada um é diferente. Eu, com todo o estudo que Deus me permitiu fazer, eu não posso exigir que alguém tenha a capacidade que eu tenho de entender certas coisas. Nós temos que descer no nível das pessoas e alcançá-las onde elas estão para salvá-las. E quando nós não conseguirmos, nós temos ainda um recurso, e esse recurso se chama oração. Eu vou terminar hoje contando uma história de como a oração pode atuar na conversão de alguém. Não é só com relação ao sábado, é com relação ao plano da redenção, que será o estudo nosso amanhã à noite. O plano da redenção é insubstituível, não tem outro, insubstituível. Assim como você, assim como a Bíblia, assim como o sábado. Eu estava fazendo uma semana de oração numa cidade do interior, e nós tínhamos lá uma moça muito ativa na igreja, e ela namorava um rapaz. O rapaz ia na igreja, e eu entendi depois, por causa dela. Porque no sábado de manhã eu fiz um apelo, achei que fiz um apelo até bonito, depois de um sermão também bonito, mas ele não fez nenhum sinal de se aproximar de Jesus, nada. No domingo ele estava lá de novo e outra vez. Na segunda-feira ele não foi, mas na terça ele estava lá. Na quarta ele não foi, mas na quinta ele estava lá. E eu fazia a semana em duas igrejas. Às 19h eu fazia na igreja central, e às 20h30 fazia na igreja do bairro. Na quinta-feira aconteceu um negócio estranho, diferente. Ele assistiu à reunião na igreja central, ao lado da namorada, não se levantou, não tomou decisão, não falou nada. Mas quando eu cheguei para pregar na igreja do bairro, eu percebi que assim que eu entrei, eles já tinham cantado o hino, feito a oração. São arranjos assim que os colegas fazem, né? E eu percebi que ele entrou junto com a namorada, e eu pensei comigo, né? A gente às vezes é muito simples, ou simplista, eu não sei. Eu falei, bom, Deus está me dando uma chance, porque ele vai assistir 2 vezes hoje ele vai tomar uma decisão do lado de Cristo.
E olha, eu não fico aborrecido se eu fizer um apelo e ninguém se levantar, viu? Porque o apelo não tem nada a ver com o pregador. O apelo tem a ver com a pessoa e Deus. Simplesmente assim. Mas eu estava muito interessado naquele moço, e eu pensei, eu vou fazer um outro sermão, e um apelo diferente. E aí fiz um outro sermão diferente, e quando eu fiz o apelo, olhei para ele assim, ele estava meio desse lado assim, e ele abaixou a cabeça, e eu disse, eu perdi a batalha, porque 2 vezes num só dia, e não tomo uma decisão, não tem mais solução. Na sexta-feira era ceia, e o sábado encerramento, e eu fui para descansar, e virar para um lado, não dormia, virar para o outro, não dormia, e eu não tenho problema de insônia, eu sou bom para dormir, para comer. Aliás, falei para o pastor Henrique, que se alguém quiser perder a amizade comigo, é me chamar para fazer exercício, mas se quiser manter a amizade, me chama para pregar e para comer, aí dá alegria, né? E eu não conseguia dormir, e eu pensei assim, Deus está dizendo alguma coisa. Me ajoelhei e falei para Deus assim, é aquele rapaz lá? Deus é incrível, sabe? E eu adoro falar com Ele, porque Ele tem umas respostas que eu não sei de onde Ele tira, sabe? Eu falei, é aquele moço lá? É aquele moço. Eu falei, o problema é meu? Se for meu, me mostra, eu peço perdão, não quero que ele se perca. Depois de orar e entregar tudo na mão de Deus, eu fui dormir. Sexta-feira, quando 6:45 da noite, eu cheguei, parei o meu carro em frente à igreja, ele veio correndo, abriu a porta do meu carro, e pegou aqui no meu braço assim, nesse aqui, ó. E ele falou assim, o senhor pode me batizar? E aí eu fiquei assim, sem saber o que falar, não é? Eu disse, espera aí, você vem aqui quase a semana inteira, eu chamo você para aceitar Jesus, você não aceita. E agora, ontem você assistiu 2 cultos e não falou nada, e agora de repente você quer ser batizado? Ele falou, o senhor tem 1 minuto? Eu tenho, sempre temos, né? Ele falou, vou lhe contar o que aconteceu, pastor. Ontem à noite, depois do 2º culto, eu fui comer um lanche com a Neide, e eu resolvi ir visitar os meus pais, que ficam mais ou menos a uns 80 quilômetros daqui, e eu acompanhando, né? Ele falou, furou o pneu do carro, era perto da meia-noite, e mesmo com medo eu desci do carro, tentei trocar o pneu e descobri que o macaco do carro estava quebrado. E aí eu disse, bom, vou entrar aqui no carro, dormir, quando amanhecer o dia alguém me ajuda e eu resolvo, né? Só que eu não consegui dormir, e aí me deu vontade de orar pela primeira vez, e eu disse, por que você teve vontade de orar? Porque eu me lembrei que o senhor falou no sábado que Deus está disposto a vir aqui de novo para nos salvar. Tem uma música que a gente escuta, ela é em inglês, 100 bilhões de vezes Deus faria o que fez para salvar você. 100 bilhões, é pouquinho, né? 100 bilhões de vezes. Jesus teria dado a vida para salvar só você, só a mim. Sentiu vontade de orar, desceu do carro, foi lá na frente, se ajoelhou e fez uma oração mais ou menos assim. Eu acho que foi assim, mas eu digo mais ou menos assim, porque pode faltar uma palavra ou outra. Se é verdade aquilo que o pastor Estina falou no sermão sábado, Deus tem que saber o que eu falei no sábado, né? Se é verdade o que o pastor Estina falou no sermão de sábado, me ajuda. Terminou a oração, entrou no carro e de repente, não passaram muitos minutos, vem um veículo na direção contrária, sai da pista, para de frente do seu carro, e disse ele que desceu um homem alto assim, e sem perguntar nada, já foi trazendo um macaco e ajudando a trocar o pneu.
Ele tentou conversar, não teve conversa. Quando terminou, ele tirou a carteira do bolso e procurou uma nota para agradecer aquele ser que o ajudara. Na hora em que o anjo botou a mão no ombro dele e falou assim: eu só vim aqui para dizer que Deus ama você. Ele começou a chorar. O anjo deu uma sacudida nele e falou assim: você não pode esquecer isso, Deus ama você. Um tempo depois eu tive a alegria de voltar lá naquela cidade. Batizei o Jefferson. Ele se casou com a Neide. Eles construíram uma família linda. E hoje eles são oficiais da igreja. Eu ensino com amor, com compreensão, com paciência. Mas quando o meu limite chega ao fim, eu ainda tenho um recurso: falar com aquele que está assentado no trono do universo e dizer para ele assim: eu cheguei até aqui, daqui para lá eu não posso ir mais, mas daqui para lá o senhor pode ir. E quer saber? Ele vai. Amém? Eu sei que para muitos algumas coisas da Bíblia são difíceis, são complexas, mas se você acreditar naquele para quem você é insubstituível, Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Até acreditar, porque Paulo em Romanos diz que Deus distribuiu um pouquinho de fé para cada um. Até acreditar, Ele vai ajudar você a acreditar. Tem umas coisas que estão bem no meu coração, sabe? Eu creio plenamente que Deus existe. E eu creio que Ele está vivo, que Ele atua. Eu creio na palavra. Eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que Deus escolheu o dia do sábado para se encontrar comigo, para recarregar a minha bateria, para eu poder continuar. Eu creio que esse Deus, na pessoa de Jesus, vai voltar. Queria que o grupo Luz e Rimas viesse aqui para me ajudar. Queria fazer um apelo. Primeiro, se você entendeu que o sábado é um presente que Deus deu para você, e se você quer usar esse presente da maneira adequada, para a honra e glória de Deus, não de um jeito legalista, achando que por guardar o sábado vai ser salvo. Ninguém será salvo porque guardou o sábado. Ninguém será salvo porque foi bom. Nós somos salvos porque aceitamos o sacrifício de Jesus, e andando com Ele nós somos transformados. Eu queria fazer hoje uma renovação da nossa maneira de observar o dia do Senhor, com alegria, com prazer. Às vezes, para as coisas de Deus, a gente é meio relapso, sabe? O ano passado, os nossos filhos lá no Canadá se tornaram cidadãos. Tem um momento lá em que jura, como se fosse jurar a bandeira, né? Tem que fazer umas declarações lá. Meia hora antes da hora marcada, estava todo mundo pronto. Não que eles se atrasem para a igreja, mas eu, mesmo numa igreja pequena como a minha, eu percebo que as pessoas não têm muito horário para chegar. Mas para fazer um juramento,
meia hora antes está todo mundo pronto. Se nós marcamos o culto para 9 horas, o Senhor está aqui 9 horas, e se eu chego atrasado, eu desonro o Senhor, sabia? Além de desonrá-lo, eu deixo de receber algumas bênçãos. Nós precisamos levar a sério a nossa maneira da comunhão com Deus. Não é legalismo, é comunhão. Se você quer renovar a sua maneira de observar o sábado, hoje é o dia de você fazer isso. E você que ainda não é um observador do sábado, talvez eu esteja falando para uma pessoa que de uma outra comunidade religiosa. Pensa bem, o inimigo está tentando enganar, e ele vai fazer isso até o final. Mas a palavra de Deus é tão clara, tão simples. Deus quer ter você também como adorador. Pensa nisso. Se você quiser renovar, você se levante, por favor, enquanto eles estiverem cantando. Que suas lutas possam lhe manter bem junto à cruz, que as noites de lamento terminem ao romper da clara luz, que seus problemas possam lhe mostrar só Cristo é solução, que os dias ruins possam comprovar que Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom, sim, Deus é bom. Que as feridas possam lhe ensinar a depender, que as fraquezas do caminho revelem graça e poder, que as tormentas possam lhe contar quem tem o leme à mão, que os ventos ruins possam anunciar que Deus é bom, Deus é bom, sim, sim, Deus é Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom, sim, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, a qualquer hora e lugar. Deus é bom, sim, Deus é bom. Obrigado, lindo. Deus é bom, você é insubstituível, a Bíblia é insubstituível, o sábado é insubstituível.
podem tentar trocar o dia de guarda, mas o sábado sempre continuará sendo sábado, o dia do Senhor. Como disse para vocês já mais de uma vez, na fazenda onde eu nasci, o nosso pai nos mostrou uma coisa um dia. Ele estava tentando ensinar os filhos sobre o sábado. E tinha um João de Barro, um casal. Eles estavam fazendo uma casinha. Você já viu uma casinha de João de Barro por aí? Todo mundo sabe o que é. E meu pai observou que no sábado eles descansavam. E eu não tinha percebido isso. E eu penso até que eles descansavam porque a fazenda era administrada por um senhor adventista do 7º dia, né? Todos os dias eles trabalhavam, mas no sábado eles descansavam, as aves. Há algumas coisas que nós precisamos aprender com a natureza, sabe? Eu fiz amizade com um índio lá no Canadá. E ele descobriu que a gente não come certos alimentos. Ele me trouxe um peixe com escamas, de escamas e barbatanas. E ele me falou uma coisa que ficou muito forte no meu coração, sabe? E ele falou assim: pastor, acho que você tem razão de não comer os peixes de couro. Eu falei: por que o senhor acha isso? Ele falou: porque o meu trabalho é atender as pessoas que fazem a caçada dos ursos. Lá no norte do Canadá eles são como praga, não é? Eu não sou a favor de matar bicho nenhum. Estou contando isso apenas para vocês entenderem. Ele falou: os ursos comem todos os tipos de peixes, mas os peixes de couro eles não comem. Eu falei: uau, isso vai me ajudar no meu estudo bíblico. A natureza nos ensina tanta coisa. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Ele quer você. Ele me quer para a eternidade. Como a música diz, para a gente habitar na casa dele. Feche os olhos. Senhor, mesmo que tenhamos dificuldade de entender alguma coisa da Tua palavra, nós oramos pedindo a unção do Teu Espírito, para que entendamos a Tua vontade, e mais do que isto, para que tenhamos habilidade para ensinar aos outros. Não é porque somos melhores, porque somos todos filhos e filhas, mas porque o Senhor nos concedeu a graça do conhecimento. E o grande objetivo da vida é conhecer Deus e comunicá-lo aos outros. Que esse objetivo seja alcançado por todos nós, os que estamos aqui e os que estão nos acompanhando pelo YouTube. E que um dia, muito em breve, nós estejamos todos no Teu lar, comemorando um sábado que será eterno em Jesus, o Teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém.